Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo XPLG11, fundo de logística. Então fique conosco aí para a gente poder saber quais foram as atualizações aí no fundo, o que a gestão está fazendo, o que aconteceu em junho e talvez também em julho, né? Vamos ver o que aconteceu também, se teve algum fato subsequente aí ao mês de junho, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá, e quer acompanhar a gente aqui no canal, se inscreva aí, tá? A gente fala de fundo de investimento imobiliário e Fiago principalmente. Temos outros vídeos aí na raiz do canal, né? Acompanhamento da minha carteira, né? Inclusive é uma delas. Então se inscreva aí, tá? Se inscreva também no nosso grupo do Telegram para você encurtar a distância também, conversar com outros investidores de FIIs e Fiagros, tá? E deixe o seu like também que ajuda a disseminar essas informações pelo YouTube, tá? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, XPLG11, fundo de logística. E para quem nunca ouviu falar no XPLG11, vamos ver aqui algumas características muito rápidas. É um fundo que investe em imóveis da área logística e industrial, preponderantemente. Tá? Ele tem desde junho de 2018. Ele explora aí a parte comercial, né, os aluguéis desses fundos, desses imóveis que eles adquirem e locam para outros, locam para outras empresas, né? E vive do valor dessas locações, tá? Ele tem desde junho de 2018, o código de negociação dele na B3 é XPLG11. Hoje ele tem um patrimônio líquido aí de 3 bilhões de reais, tem mais de 283 mil cotistas, eu sou um deles. E se você também é cotista do Espelho G11, se inscreve aí que todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial aqui dele, tá? Se inscreve aí e acompanhe com a gente. A segmento de locação aqui, a categoria Ambima, né? O foco de atuação é logístico. Ele que é gerido pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM. A taxa de administração ela varia de acordo com o regulamento do fundo entre 0,95 e 0,75. Provavelmente está pagando essa taxa menor aqui, né? Porque normalmente é com base no valor de mercado ou no valor patrimonial, né? Um fundo de 3 bilhões de reais provavelmente está pagando a menor taxa. Taxa de performance ele também tem, né? Que é raro nos fundos de logística, mas é opcional, né? É, aprovado em estatuto, né? Em regulamento. 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%, que não é fácil de bater também não, né? IPCA 12% praticamente aí mais 6%. É um desafio, né? O fundo está distribuindo aí em torno de 8,5% de dividend yield, está com rentabilidade negativa nos últimos 12 meses, então provavelmente essa taxa de performance ela não está sendo paga, porque aqui tem que bater no mínimo 18%, né, ao ano. De rentabilidade, que normalmente, né, é o valor da cota, se teve evolução, né, o valor da cota mais a distribuição. Então essa é a rentabilidade. Bom, vamos lá então, vamos ver os comentários aqui do gestor, mês de junho, o fundo distribuiu 70 centavos por cota, né? Data base do fundo é o último dia útil do mês, tá? Então ele paga normalmente 10 dias úteis depois, então o anúncio foi no dia 30 de junho e vai pagar no dia 14 de julho, tá? O valor do fechamento da cota estava em 93,67, então dentro dessa base aqui está em torno de 9% ao ano de distribuição. Resultado de caixa, ele fala aqui sobre duas locações aqui que prorrogaram aí por questões operacionais o pagamento do valor dos aluguéis, que gira em torno de 12% do total da receita do fundo, ou seja, teve dois aluguéis que era para ser recebido em junho e por questões operacionais foi prorrogado e vai receber no mês de julho, tá? Então quer dizer que o resultado de caixa desse mês foi um pouco menor em torno de 12%, e no mês subsequente vai ser maior em 12%, a gente vai ver mais ou menos qual é esse valor aqui mais para baixo. Sobre a ocupação do fundo, ele fala aqui sobre três situações que o fundo aí passou por esse mês. Teve a devolução do módulo B7 pela Total Alimentos, tá lá no Cislog Galeão, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Foi de quase 2 mil metros quadrados essa devolução de área bruta locável. O segundo acontecimento foi a expansão do RG Log do WTTP2, módulo 9. Essa expansão acrescentou nesse imóvel quase mais de 1,7 mil metros quadrados de área bruta locável, e a locação temporária do módulo 11 do WTTP2
1.300 metros quadrados para carbono. Então, com esses eventos, ainda assim, né, com essa devolução, teve aqui essa alocação temporária, a vacância diminuiu de 9 para 8,8% de maio para junho. Tá? E outro fato aqui relevante, já como evento subsequente do mês de julho, o fundo vendeu os módulos de 1 a 9 do galpão G2 do NE Logistic. Tá? O fundo detém aqui 100% desse fundo de investimento imobiliário. Tá? Com essa venda aqui, o fundo tem direito a receber, então, né, indiretamente, 95% desse ganho de capital, né? É a regra, né? 95% é a obrigatoriedade do ganho de capital dessa venda receber. Então, o fundo vendeu aí quase 20 mil metros quadrados desse condomínio Cone MM1, lá em Pernambuco, né, Cabo de Santo Agostinho. O ganho de capital estimado foi de 67,2 milhões, que vai ser pago em parcelas, tá? Na página 9 está detalhando isso, que dá 2,48 reais por cota ao fundo, né? Daqueles, conforme as parcelas que a gente vai ver na página 9. Falando aqui do fluxo financeiro, então, como a gente falou mais para cima, né? O fundo teve aí 12% das suas receitas não recebidas pelo regime de caixa agora no mês de junho, né? Então a receita em junho foi de 17,3 milhões. O fundo costuma receber, né, numa receita recorrente 21, normalmente, né, 21,1 milhões de reais de receita. Então esses 12% reduziu, o fundo deixou de receber, vai receber em julho, reduziu para 17,3 milhões de reais. Tá? E o resultado, né, consequentemente, as despesas permanecem, né, 2,2 milhões, e o resultado foi de 15,1 milhões de reais. O fundo distribuiu 18,9, né, 70 centavos, mantendo ali a expectativa, e provavelmente no mês de julho o fundo vai receber em torno de 25 milhões aqui em torno, né, aproximadamente. O resultado vai ser um pouco maior, e se ele manter ali a distribuição de 70, né, então vai equilibrar a balança aqui, né, com relação ao que não foi recebido em junho, tá? Então só tem essa troca de mês aí, mas não é nenhum plus. Aqui é a composição do resultado, né? Então com esse não recebimento, o resultado no mês de junho foi de 56 centavos. O fundo aí mesmo assim aumentou a distribuição e manteve ali a expectativa e distribuiu 70 centavos, tá? Então a compensação vai ser no mês subsequente. Aqui com relação ao volume médio de negociação no mercado, então em junho o volume médio diário aumentou para 4,2 milhões, né? Em maio foi de 3,3, e o valor da cota, né, teve um pequeno decréscimo aqui, né? Estava em torno de 95, foi para 93, mas o valor patrimonial ainda está muito longe, né? Então está descontado em torno de 20% no mercado. Aqui a liquidez, então o fundo teve um giro de cotas de 3,5%, né? Até que é bom. E o volume total negociado no mês foi de 89 milhões de reais, o que deu aí 4,2 milhões de volume médio de negociação no mercado secundário, que é a B3, né, a Bolsa de Valores. E a rentabilidade, né, que é a base para poder pagar a taxa de performance, né? E a gente vê aqui a rentabilidade foi negativa no mês de junho, 1,16%, teve, né, uma queda em relação ao valor de mercado, né? O fundo distribuiu, sempre a distribuição é positiva, né? Foi de 0,75% aproximadamente, mas o ganho de capital foi negativo aqui, né, em relação ao valor da cota, né? Então, com isso, o fundo aí ficou com uma rentabilidade negativa. O IFIX também ficou negativo no mês de junho em 0,85%. Seguindo então aqui, falando de portfólio, vamos ver se teve alguma mudança, né? 92% de imóveis, cotas de FIIs 7%, então praticamente a mesma coisa. Contratos típicos e atípicos teve uma mudançazinha aqui, né? Em relação a maio, porque era 51% de contratos atípicos, agora está meio a meio aqui, né? 50-50 típicos e atípicos, então teve essa mudançazinha aí com relação à tipologia dos contratos. Com relação à distribuição dos locatários, praticamente também é a mesma. Vamos ver aqui depois no overview mais para baixo qual é a quantidade. Em maio era 41 locatários, mas a Via Varejo segue com maior participação na receita do fundo, 14%. Comércio varejista também ainda está ali como principal segmento, né? Principal segmento aí dos locatários. Dentro da correção também aqui não teve muita modificação, IPCA 56%,
Atualização dos contratos, então, em julho, agora vai ter 18% de atualização contratual, que pode aumentar aí a receita imobiliária do fundo, né, em uma boa participação, aí, 18%, né? E o vencimento dos contratos teve também um aumento, né? Até maio era 85% vencer a partir de 2023, agora 87% vence a partir de 2023, né? Então, é bom, né? Então, alguns contratos foram aí ou novos contratos, ou alguns contratos foram renovados, aí aumentando para 87% esse percentual. Vamos seguindo então aqui, composição da vacância, como eu falei, reduziu de 9 para 8,8%, né? Então, estava 8,8% agora em abril, aumentou para 9 e voltou agora para 8,8%, o fundo então reduzindo então a vacância do fundo. Dentro da regionalização permanece a mesma coisa, né? O fundo tem maior participação em imóveis no estado de São Paulo. E dentro dos condomínios logísticos, o fundo tem 17 condomínios aí performados, 2 condomínios em construção, são 146 módulos, a área construída ainda está em 955 mil metros quadrados, é uma das maiores áreas construídas, se não for a maior dos fundos logísticos aqui do país. E o número de locatários aumentou em 1, né? Era 41 no mês de maio, agora tem 42 locatários, não tem inadimplência, vacância física então de 8,8% e vacância financeira de 2,3%. Vamos aqui seguindo então, dentro dos imóveis performados, como eu falei lá em cima, são 17 imóveis performados e 2 imóveis em construção, obra do especulativo extrema, né? Segue aí a obra. Previsão de término quarto trimestre de 2022, então é até dezembro, né? Então aí segue em obra, e também a obra de expansão da Leroy lá em Cajamar também, aqui, aumentando essa parte aqui, né, do imóvel. Então acrescentando mais alguns módulos aí, né? E a previsão de término também até dezembro de 2022. E aqui é o detalhamento dos contratos, né? Então aqui ele separa por região. Então dentro da região sudeste, tem aí vacância em 3 imóveis, né? No Cislog Rio tem 1,4% de vacância, no especulativo 5,8% e no WTTP2 0,4%. A representatividade aqui da região sudeste é de 67,3% na área bruta locável do fundo, na região nordeste 23,7%, né, o que tem lá em Cabo de Santo Agostinho, e também aqui na região sul 9% de participação na área bruta locável do fundo. E aqui também falando sobre perguntas e respostas, né? Então você pode depois de fatos relevantes, né? Isso aqui é o fato relevante da venda do galpão refrigerado, lá daqueles cones de 1 a 9, lá de Cabo de Santo Agostinho, tá? Então vai ser recebido por parcelas. O preço da transação foi de 126 milhões e o fundo teve aí um ganho de capital de 67 milhões. Então vai ser pago aqui em parcelas semestrais. O fundo vai receber aqui em 2 de janeiro, então 20 milhões, né? Depois aí em 1º de julho mais 20, depois em 2 de janeiro de 24 mais 20, e assim vai até completar todo o valor de 126 milhões, atualizado, né? Também vai ser indexado normalmente pelo IPCA, essas parcelas são atualizadas, né? E o fundo recebeu de entrada, né, pago à vista, 25,2 milhões pago no início de julho, tá? Então provavelmente vai ter um aumento, se o fundo manter linearidade, vai manter aqui vai aumentar o valor aí a distribuir do fundo, tá? Então aqui alterou então, né, os dados de diversificação regional, né? A área bruta após a transação, então aqui lá em Pernambuco cai de 24 para 22%. A área bruta locável lá em Pernambuco. E aqui é exatamente, né, a participação que ele tem nesse imóvel lá pela NE Logística, lá em Cabo de Santo Agostinho, né, esse Centro de Distribuição Unilever. Então aqui segue, né, a securitização que o fundo tem em relação à compra a prazo desse imóvel. Então, é a única securitização de imóveis que o fundo tem, e ela é indireta através do Fundo de Investimento Imobiliário NE Logística, que o fundo XPLG11 detém 100% desse fundo de investimento, tá bom? Então é isso. Relatório gerencial de junho de 2022 do XPLG11. Estamos atualizados agora com relação às informações.
Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente. Se você é cotista do XPLG11, eu sou cotista do XPLG11, é a minha maior participação nos meus fundos de logística, tá? E nos fundos de tijolo também. Uma participação está no XPLG11, eu gosto do fundo, sigo comprando, tá 20% descontado, tá? Fundo diversificado. Já falei isso várias vezes aqui, né? Não indico, porque eu não sou analista, né, da CVM, mas é um fundo que eu mesmo invisto. Então, eu falo como cotista, gosto do fundo, realmente sigo comprando, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.